Bem, vamos trabalhar hoje com um tema fugindo um pouquinho de cardio. Antes da gente concluir o nosso conteúdo, né? Esse aqui é o penúltimo conteúdo que nós vamos trabalhar na cursada de terapêutica para a segunda era. E é um conteúdo bem tranquilo, bem mais leve, tem como a gente dar aplicação aí. Você já conhece esses fármacos, então tem como a gente fazer de um método bem tranquilo para vocês guardarem as informações. Gente, quando a gente fala de fármacos gástricos, né, ou fármacos que protegem o sistema gastroesofágico, nós estamos falando de fármacos que querem, na verdade, diminuir a acidez gástrica, melhorar a defesa da sua mucosa, melhorar o tono dos nossos esfíncteres, né? Ali o nosso esfíncter esofágico inferior, principalmente, e estimular uma motilidade esofágica de qualidade, para que não haja refluxo, não haja um ambiente extremamente ácido e não haja, portanto, afetação da mucosa gástrica. A gente sabe que uma mucosa gástrica comprometida tem uma altíssima probabilidade de desenvolver carcinomas, de desenvolver úlceras gástricas. Úlcera gástrica, para vocês terem noção, é uma das principais causas de hemorragia do tubo digestivo, né? Então, a gente tem que saber que proteger a mucosa, ainda mais quando associada a fatores de risco, é de extrema importância, porque o risco é muito grande de que o paciente evolucione a um câncer e também a uma hemorragia digestiva alta, tá bom? Por um processo de úlcera. Dentro dessas patologias gástricas, a gente sabe que a principal delas é a infecção por Helicobacter pylori, tá? O Helicobacter pylori, uma bactéria gram-negativa que nós vamos conversar no finalzinho dessa aula, ela é extremamente importante na geração desse tipo de quadro que eu acabei de nombrar, a formação de úlceras na nossa mucosa gástrica, tá bom? Bem, então, sabendo desse pantachaço geral, então, aqui para vocês terem noção, as afetações gástricas, coloquei para vocês, as afetações gastroesofágicas podem ser a formação dessas úlceras, lembrando que a gente também pode ter a formação de úlceras no duodeno, que é como está marcado nessa imagem aqui, tá? Mais um pouco depois do nosso estômago. E existe uma outra patologia, que é o síndrome de Mallory-Weiss. O síndrome de Mallory-Weiss, ele é estimulado, ele acontece com uma disrupção das nossas fibras da mucosa esofágica. Quando isso acontece? Isso acontece em processos traumáticos, onde o paciente induz vômitos. Essa lesão, a lesão de Mallory-Weiss, ela é extremamente importante, o Revalida gosta dela. Por quê? Porque é uma lesão onde aquele paciente, por exemplo, que está tendo uma intoxicação alcoólica e estimula esse vômito forçado, vomita, 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 ele pode chegar a um quadro de hemorragia digestiva alta. Por quê? Porque essas fibras, como vocês estão vendo aqui, essas fibras elas se abrem e geram um processo traumático nessa mucosa, certo? Então, essas patologias que eu estou mostrando para vocês aqui, tanto as úlceras quanto a Mallory-Weiss, são enfermidades que são de altíssimo risco, portanto, eu preciso conhecer quais fármacos que eu poderia utilizar nessas situações, tá bom? Quais fármacos que protegeriam a minha mucosa gastroesofágica desse tipo de situação, prevendo, né, uma possível complicação por essas patologias. Então, vamos lá para a físio, fazer aquela recapitulação de físio, onde lá em físio a gente conhece como o nosso tecido digestivo ou o nosso tecido gástrico produz ácido, produz o nosso suco gástrico, que é um suco extremamente ácido. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês tivessem em consideração é que existem três coisas que estimulam a produção do ácido clorídrico. Três coisas. O nervo vago, as células intercromafines e as células G antrales. O nervo vago, nós sabemos que ele é uma localização, ele faz parte de uma localização nervosa. É o nervo
vago. E esse nervo vago, ele vai propiciar a liberação de acetilcolina, que, por sua vez, a gente sabe que a acetilcolina, ela se conecta em um receptor que está lá na membrana basal das células parietais. E esse receptor é o receptor M3. Esse receptor M3, quando ele se ativa, ele tem que ativar uma segunda via de transmissão, que é uma via intracelular. Lembra que a gente falava em físio que eu preciso ativar um segundo mensageiro? E o segundo mensageiro, depois que é ativado o M3, é a via de cálcio dependente. Então, a via de cálcio, quando ela se ativa, ela vai ativar a bomba ATK-ATPase. Então, a bomba próton potássio ATPase é a bomba que está sendo ativada como via final. Vamos voltar lá do início, nós já falamos do nervo vago, e vamos falar da segunda via de estimulação dessa bomba que vai estar sendo importantíssima para a liberação do ácido clorídrico. As células enterocromafines, que fazem parte do nosso sistema parácrino. E ele vai ser importante para a liberação de histamina. Essa histamina, ela tem um receptor específico, que é o receptor H2. Então, histamina do tipo 2, receptor de histamina do tipo 2. Esse receptor, quando ele se ativa, ele usa como via de segundo mensageiro a via do AMP cíclico. E quando se ativa, dispara a bomba próton potássio ATPase. Então, aqui a gente está falando de uma segunda forma de ativar essa via. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando dessas vias. Logo depois, nós temos também as células G-antrales, que está lá no nosso antro do estômago. Ela está na região antral do nosso estômago, tá vendo? Que é uma região anatômica do nosso estômago. Essas células G-antrales, galera, elas produzem a gastrina. Olha só, células G-antrales produzem gastrina, que, por sua vez, usa como receptor na membrana basolateral das células parietais, vai usar o CCK2, esse receptor que vai ativar uma segunda via de mensageiros, que também é cálcio dependente. E, novamente, quem que essa via vai estar estimulando? A bomba próton potássio ATPase, tal como esse esquema está mostrando. Então, imaginem, se eu quero diminuir, por exemplo, a produção ou a liberação de ácido clorídrico lá no meu sistema digestivo, lá no meu estômago, eu preciso inibir alguma parte dessa produção aqui. Porque são esses os fatores que estão estimulando a produção desse ácido clorídrico, tá? Ou a liberação desse ácido no meio, na luz gástrica, tá bom? Então, aqui a imagenzinha, só para que vocês possam lembrar do que eu falei, e aí, se você quiser me ajudar, Paulo, fala para mim, quem é que liberava ACEAT? Ou acetilcolina, se você puder colar aí. Era por estimulação do nervo vago. Perfeito. Então, acompanha comigo. Esse acetilcolina que está aqui, em verdinho, onde é que ele se conecta? Em que receptor? No M3. M3. E esse M3 ativa uma segunda via de mensageiros. Qual é? Era a via de cálcio. Cálcio dependente. E eu dizia para vocês que essa via de cálcio dependente ativa que bomba? A próton potássio ATPase. Exatamente. E essa bomba de sódio, de próton potássio ATPase, ela vai permitir com que seja liberado o próton, né? Ou seja, o ácido para a minha luz intestinal, para a minha luz gástrica, e o potássio, ele entra na minha célula, tá? Bem, então vamos para a outra via. A outra via que é a via da histamina,
Quem é que libera a histamina? A histamina, ela é liberada pelas células enterocromáfinas, Perfeito. Essa é uma célula enterocromáfine que está liberando histamina. Qual receptor que ela se conecta? ao AT2. Ao AT2. E qual era a via que ela utilizava? A via de segundo mensageiro. Era uma via de AMP cíclico. AMP cíclico. Então, ele ativa o AMP cíclico, que por sua vez vai ativar essa bomba próton-potássio ATPase. Vamos para o último, para finalizar? Quem é que liberava a gastrina? Gastrina liberada por células de antrales. Antrales. Então, a gastrina ela vai ser liberada pelas células de antrales, né? Aqui, ó, células de antrales. Liberou a gastrina e vai se conectar em que receptor? CCK2. CCK2. Esse é aquele colecistoquinina? Quê? Esse é aquele receptor de colecistoquinina? Exato. Esse CCK2 vai propiciar, portanto, também a ativação da nossa via de estimulação da bomba próton-potássio ATPase. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que existem esses mediadores para que eu possa compreender quais são os mecanismos de ação dos fármacos que eu vou precisar utilizar para interromper esse processo de secreção de prótons. Porque eu já vi que o objetivo do tratamento dos fármacos de proteção gástrica são justamente diminuir essa quantidade e essa liberação de próton a nível da luz gástrica, tá? Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro grupo. Primeiro, eu quero apresentar para vocês qual é a nossa tabelinha de checklist para a aula de hoje. É essa tabelinha aqui que nós vamos trabalhar. Por isso que é uma aula mais leve, porque são grupos de fármacos mais reduzidos. Nós vamos ter os inibidores da secreção de ácido. Se eu estou inibindo a secreção, eu vou inibir alguma parte dessa que eu falei para vocês, ou na gastrina, ou na histamina, ou no ACEAT, né, no estimulador de muscarínicos. Nós também podemos usar os antiácidos, esses vão atuar de forma localizada lá na luz do nosso intestino, ele não vai estar nada a ver com esse processo que eu acabei de falar. Ele pega o ácido já na luz e tenta mudar, né, aquela composição, né? E por último, os protetores da mucosa. Esses são interessantes, porque proteger mucosa quer dizer que eu estou tirando processos irritativos desse lugar, desse ambiente. E vocês vão entender daqui a pouco por que a gente vai chamar eles de protetor de mucosa. Onde o mais tomado para vocês, sem dúvida alguma, é o bismuto, tá bom? Então, bora lá. Primeiro que nós vamos conversar, como eu botei aqui nessa setinha, são os protagonistas da aula de hoje, que são os inibidores da bomba de prótons. Gente, olha onde está tendo a inibição dessa bomba de prótons. Exatamente na bomba. O próprio nome já diz. Inibidor de bomba de prótons. Então, o local de atuação dele vai ser na própria bomba, tá? Na própria bomba que a gente conversava naquela imagem que o livro traz para vocês. Bem, então vamos lá. Vamos conhecer esse fármaco. Então, o inibidor de bomba de prótons, ele é o mais potente fármaco utilizado na inibição da secreção do ácido gástrico. Então, falou para vocês, inibidor de bomba de prótons, já se lembrem, eles são os mais potentes. Também são chamados de IBP, inibidores de bomba de prótons. E quais são os representantes? Olha aqui, são o omeprazol, o lansoprazol, o pantoprazol e o rabeprazol, tá? Qual é o mecanismo de ação deles? Se eu disse para vocês que é inibir literalmente essa bomba, então já saibam, ela inibe de forma irreversível a bomba próton-potássio ATPase.
que é essa bomba que estimula, que permite a liberação de ácido na luz gástrica, tá? O que acontece? Aí vocês me perguntam, mas Paula, os IBP, eles vão inibir de forma irreversível. Então, o que vai acontecer se eu estou inibindo de forma irreversível? O corpo vai tratar de produzir novas moléculas que fazem parte da bomba. Então, até ela produzir novas moléculas, essa secreção está sendo inibida de forma irreversível. Tá bom? Então, quando é que esse processo ele vai ser restituído? Quando é que essas bombas vão ser trocadas, restituídas por aquelas que foram inibidas? Elas vão ser substituídas em torno de 24 a 48 horas. Vai tardar 24 a 48 horas para que o meu corpo possa reanudar o processo de secreção de ácidos, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou utilizar, o que é recomendado nesse fármaco aqui, é que vocês usem ele, que nós possamos indicar ao paciente que use esses fármacos em ajunas. E qual é a justificativa? Quando nós consumimos o inibidor de bomba de prótons, eles são profármacos. Quando ele chega na luz do nosso estômago, ele se ativa com a acidez que ele se encontrou ali. Então, eu preciso que esse ambiente sim esteja ácido para que ele possa se ativar. Então, o que é indicado é que o paciente primeiro tome o fármaco para depois poder ingerir um alimento. Certo? Porque esse ambiente estará ácido o suficiente para ativar esses fármacos e permitir com que eles inibam de forma irreversível essa bomba de próton e potássio ATPase. Tá bom? Bem, qual é o efeito adverso que eu quero que vocês levem da aula de hoje? Gente, os inibidores de bombas de prótons, quando associados ao uso crônico, eles permitem um maior risco de fraturas ósseas e maior susceptibilidade a algumas enfermidades, como principalmente pneumonia e infecção por Clostridium difficile. Ok? Por quê? Porque quando eu tenho um ambiente ácido, é um ambiente normal para a minha flora intestinal. Se eu estou mudando esse pH através da inibição dessas bombas, obviamente, eu estou estimulando com que bactérias como a Clostridium difficile possam se sobreviver e se multiplicar nesse meio, tá bom? Você se lembra aí qual era a patologia que a Clostridium difficile provocava? Era a colite pseudomembranosa. Genial. E a diarreia aquosa. Diarreia, exatamente, tá? Justamente por conta dessa disbiose que eu estou provocando nesse ambiente. Para quem não lembra, a disbiose é simplesmente a alteração da flora do meu intestino. Eu estou mudando tudo. De forma crônica, esse paciente que vem tomando um inibidor de bomba de prótons, ele está o tempo inteiro inibindo essa produção, né? Essa liberação de prótons alterando todo esse componente do nosso intestino, tá? Do nosso sistema digestivo. Bem, uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu coloquei aqui bem marcado, é o seguinte: o lansoprazol, o pantoprazol e o esomeprazol, que é o LEP, né? Lansoprazol, esomeprazol e pantoprazol, foram aprovados e são aprovados para prevenção de recorrência de úlceras gástricas, naqueles pacientes que usam AINES. Para quem não se lembra, AINES são fármacos extremamente gastro e enterotóxicos. Então, esses fármacos, eles se recomendam ser administrados junto com o inibidor de bomba de prótons para inibir, para
prevenir eventos gástricos importantes por úlcera. Certo? Então, inibidor de bomba de prótons vai ser um protetor gástrico frente ao uso de fármacos que podem danhar a mucosa do meu tecido digestivo. Certo? Perfeito. Então, sabendo disso, vamos para a farmacocinética e um resuminho da farmacodinâmica. Os representantes eu já disse para vocês, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol e rabeprazol. As administrações é extremamente importante que vocês possam se lembrar quais são. Eu disse, úlceras gastrointestinais, enfermidade de refluxo gastroesofágico, esses pacientes que possuem esse refluxo, né, essa falha no esfíncter esofágico inferior, permitindo com que haja retorno desse suco gástrico, eu também posso usar inibidores de bombas de prótons. A enfermidade de Zollinger-Ellison, que eu disse para vocês que era... eu não coloquei ele aqui, mas que ele também é um processo de formação de úlceras pépticas, tá? Ou seja, úlceras na mucosa na mucosa gástrica, e a prevenção de úlceras pépticas. Prevenir úlceras pépticas naqueles pacientes que têm a predisposição para tal. Certo? São 4 indicações básicas. Repito, úlceras já instaladas, enfermidades gastroesofágicas de refluxo, síndrome de Zollinger-Ellison e prevenção de recidivas de úlceras. Tá bom? O mecanismo de ação a gente já viu. Inibir de forma irreversível. Não erre isso na prova, tá? Pode ser que venha uma pergunta assim. A inibição dos inibidores de bombas de prótons é de forma irreversível. Ok? Inibindo, então, a secreção, a liberação de ácido gástrico na nossa luz do estômago. Então, ela vai reduzir, galera, a secreção de ácido em até 80%. É uma redução bem significativa. Como eu disse para vocês, a absorção, ela se dá como profármaco. Quando chega no nosso estômago, ela se ativa com o ácido que ela se encontra lá. Portanto, é recomendado que se administre em ajunas. A distribuição, ela tem uma alta união a proteínas, atravessa a barreira hematoencefálica, mas ela não é teratogênica, tá? Não tem nenhum tipo de associação com teratogenicidade, com implicância em embaraçadas. O metabolismo, ele é hepático, e aqui eu quero que vocês marquem, coloquem um coração, grifem de todas as formas. Por quê? Porque ao inibidor de bomba de sódio de prótons, ele tem 2 formas de metabolização. Ele pode inibir o CYP-C19 ou induzir o CYP1A2. Então, vamos lá. Inibe o CYP-C19 e induz o CYP1A2. Por que eu quero saber disso? Primeiro que é um dado choice isso, tá? Um dado choice importantíssimo. Segundo que vocês têm que lembrar das interações farmacológicas. Porque ao inibir o CYP2C19, ele vai reduzir a eliminação de fármacos que precisariam desse CYP para serem eliminados. Porque lembrem-se que o CYP faz metabolização de muitos fármacos, não é? Se eu estou inibindo alguém que iria metabolizar um fármaco, eu estou fazendo com que a quantidade dele no nosso tecido, né, na nossa corrente, seja aumentada ou se mantenha alta. E quais são exemplos desses fármacos? O disulfiram e a fenitoína, por exemplo. Agora, ao induzir o CYP1A2, ele vai estimular alguém que faz o metabolismo de outros fármacos. Se eu estimulo
aquele que vai aumentar o metabolismo, eu vou permitir a diminuição da concentração desses fármacos, porque eu estou metabolizando demais aqueles fármacos em circulação. Quais são os exemplos dele? A teofilina e alguns antipsicóticos. Então, qual é a associação que eu quero que vocês entendam? Se eu tenho um paciente que toma um antipsicótico e também faz proteção gástrica, vocês entendem que eu não posso fazer com que esse paciente tome os 2 fármacos ao mesmo tempo? Que eu preciso que tenha um intervalo entre essas tomas? Por quê? Porque se eu tomar os 2 juntos, eu vou tirar o efeito do antipsicótico. Entende? Porque eu já sei que o omeprazol, o pantoprazol, o labemprazol, eles aumentam a eliminação desses fármacos ao estimular o CYP1A2, que é um CYP importante no processo de metabolização deles. Tá bom? Ficou claro isso? Bem, então a eliminação, ela é mais que nada renal, bem pouquinho biliar. E os efeitos adversos são manifestação gastrointestinais, mialgia subaguda, artralgia, cefaleias, exantemas, diminuição da absorção de vitamina B12, aumento do risco de fraturas e aumento do risco de infecções. E aqui eu coloquei em maiúscula para vocês não se esquecerem. Omeprazol pode aumentar a produção de gastrina. Claro, gente. Se eu estou... Olha só esse esquema. Se eu inibo a bomba, o que as células de Antralis vão sensar? Seria mais ou menos tentar regular um R endócrino dizendo eu não estou produzindo gastrina suficiente, vamos tacar pau secretando ela. Exatamente. Então, esse paciente, ele vai entender que as células de Antralis, como bem o Paulo disse, ela vai entender que eu preciso restituir essas bombas que foram perdidas, que eu não estou sensando. Então, vai ter um excesso de produção de gastrina, portanto, levando ao efeito adverso, que é a hipergastrinemia. Aumento de gastrina na nossa corrente sanguínea. Tá bom? Hipergastrinemia. Justamente por isso. Por sensado de que algo está sendo pouco estimulado. Tá? Bem, vencemos isso e vamos para os antihistamínicos. Que no nosso quadrinho aqui, no nosso checklist, ele está dentro daqueles também que inibem a secreção ácida. Antes disso, vamos voltar para o nosso esqueminha? Esse daqui. Vocês estão vendo a histamina que foi liberada pelas células entre cromafines, né? Vocês entendem que se eu inibir esses mediadores, eu consigo inibir o processo de estimulação da bomba? Eu inibo uma das fontes de estimulação dessa bomba? Então, os antihistamínicos, vocês já sabem que vão atuar sobre esse mediador, sobre esse receptor, certo? Agora, pensa comigo. Ele vai ter uma atividade mais potente ou menos potente com respeito aos inibidores de bomba? Indo por lógica menos, porque a via do cálcio eu tenho 2 alternativas de ativá-la. E essa, digamos, é só uma, né? Exatamente. Inibindo a bomba, eu estou inibindo a via final de produção de secreção do ácido. Então, ainda que tenha muito estímulo, essa bomba ela está sendo inibida. Já no caso dos antihistamínicos, eu estou inibindo uma das vias que propiciam a liberação do ácido, certo? As outras vão estar funcionando de forma normal e muitas vezes até aumentada, ok? Por isso que eu afirmei
que os inibidores de bombas de prótons são os fármacos que têm mais potência no processo da inibição da secreção de ácido. Tá bom? Então, bora lá falar sobre ela. Então, os antihistamínicos, eles têm como representantes a cimetidina, a famotidina, a nizatidina e a ranitidina. Gente, tudo terminado em tidina, tá? Todos terminados em tidina. Uma coisa que eu coloquei aqui para vocês é que a cimetidina, ela está em desuso, porque ela pode provocar efeitos antiandrogênicos. E o que isso significa? Que ela pode provocar impotência sexual, ela pode provocar aumento de peso, tá? Ela pode provocar ginecomastia, crescimento mamário. Então, foi tirado, né, do uso habitual a cimetidina. Tá bom? Cimetidina, ela está em desuso. Então, vamos entender. Como eu disse para vocês, elas são menos potentes que a bomba, o inibidor de bomba de prótons. Tá bom? Menos potente. E o mecanismo de ação dela é inibir a produção de ácido ao competir de forma reversível. Cuidado! Lá nos inibidores de bombas de próton, a inibição da bomba era de forma irreversível. Aqui, nos antihistamínicos, a inibição do receptor de histamina se dá de forma reversível. Tá bom? Reversível. Então, lá naquela membrana basolateral das nossas células parietais do estômago, elas vão inibir aqueles receptorzinhos, os M, tá? Ou, perdão, os H2, de forma reversível. Tá bom? Fica claro isso? Bem, então, uma coisa interessante deles, que em comparação à outra não tem, é que aqui ele não vai afetar a absorção de vitamina. Então, isso é importante, porque enquanto os inibidores de bomba de prótons diminuem a absorção de vitamina B12, os nossos antihistamínicos, ou seja, inibidores reversíveis do receptor de H2, eles não vão alterar a absorção de vitamina. Bom? Então, bora lá. Os antihistamínicos, ranitidina, famotidina, nizatidina e cimetidina, são utilizados para úlceras gastroduodenais, enfermidades esofágicas, né, refluxo esofágico gastrointestinal, refluxo gastroesofágico e o síndrome de Zone-Ellison. A única coisa que a gente não usa em comparação aos inibidores de bomba de prótons são as profilaxes contra recidivas de úlceras. Porque só os inibidores de bomba de prótons são utilizados para isso. Tá bom? Bem, galera, o mecanismo de ação eu já acabei de dizer para vocês. Eles antagonizam de forma reversível os receptores de H2 localizados nas nossas células parietais do estômago, reduzindo 70% da secreção ácida, principalmente durante a noite, durante o período noturno, tá? Bem, a administração desse fármaco, ele pode se dar tanto por via oral, quanto por via endovenosa e intramuscular. Para endovenosa e intramuscular, nós temos a CIME, a RANI e a FAMO. Essas três podem ser administradas por via intramuscular ou endovenosa. A distribuição é igual a outra, tá? Ela passa muito bem a barreira hematoencefálica e a placenta, e ela pode ser excretada pelo leite materno. Mas elas não provocam teratogenicidade. Então, a mãe pode consumir, tá bom?
O metabolismo é por via hepática e a excreção, ela é principalmente por meio de via renal. Igual a outra, renal. Bem, então quais são os efeitos adversos? Basicamente os mesmos que a gente tinha visto lá. Manifestações gastrointestinais, cefaleia, somnolência, dor muscular, manifestação do sistema nervoso central, trombocitopenia e hipergastrinemia. A mesma lógica do que o Paulo tinha falado para mim anteriormente. Se eu estou entendendo que há pouco estímulo para a bomba liberar os seus prótons, a gastrina, as células G antralis, elas vão começar a produzir muita gastrina. Portanto, o paciente pode cursar com um quadro de hipergastrinemia. É para compensar. O nosso organismo, ele entende, bem, está chegando pouco estímulo para a liberação desse ácido gástrico. Então, vamos estimular esse ácido gástrico. Quem é que me sobra, então, para a produção, para a liberação? O que me sobra é estimular a nossa célula G antral. E essa célula G antral vai produzir gastrina, gastrina e gastrina. Tá bom? Provocando hipergastrinemia. Então, o que eu coloquei para vocês tanto a tolerância causada pelos antihistamínicos como o rebote provocado pelos inibidores de bombas de prótons podem levar a uma hipergastrinemia secundária. Então, pergunta de exame. Se alguém pergunta para vocês, o que pode levar à hipergastrinemia secundária? Bem, os antihistamínicos, H2, e os inibidores de bombas de prótons, como forma de compensar a inibição da liberação liberação ou secreção de prótons no meio gástrico. Fica claro isso para vocês? Bem, então, agora a metade da aula já foi. Com isso, a gente consegue sair dessa parte mais importante da matéria e vamos entrar nos outros fármacos que falta a gente conhecer. Vamos agora entender um pouquinho sobre os antiácidos. Rapidinho a gente fala sobre eles. Os antiácidos, sabe quando alguém da nossa família come muito, depois ali da cena de Natal, da ceia de Natal, e fala, eu vou ter que tomar um bicarbonato de sódio, porque tá com a barriga super dilatada, uma dor no estômago. Então, qual é o objetivo dessa pessoa? É de forma local consumir algo que possa acabar, destruir com aquela acidez localizada. Esse fármaco, ele não vai precisar ser, ele não vai precisar ser distribuído no nosso organismo. Ele vai atuar com as moléculas de forma direta para que aquele ambiente se torne um ambiente mais alcalino. Ok? Por isso que o nome é fármacos ou compostos antiácidos. Certo? Então, bem, se eu coloco para vocês aqui, dar um exemplo em uma folhinha. Digamos que aqui seja o nosso estômago. E nesse nosso estômago está cheio de prótons. Cheio de prótons. O que eu vou fazer nesse estômago com antiácido? Eu quero acabar de forma local com esse antiácido, com esse ácido que já foi liberado nessa mucosa, nessa luz gástrica. Tá bom? Então, esse é o pantachaço geral que eu queria que vocês entendessem. Nessa imagem mesmo, ó, se vocês forem ver bem, olha que interessante. Eu tenho a bomba sendo inibida por aqueles inibidores de bombas de prótons. E o antiácido, ele vai atuar especificamente aonde? No H+. Nesse H+, que já foi liberado na luz intestinal. Na luz gástrica, perdão. Tá? Então, vamos lá.
Então, vamos entender que os antiácidos mais utilizados são o bicarbonato de sódio e os compostos de alumínio e magnésio. Esses são os antiácidos mais famosos, principalmente o bicarbonato de sódio, tá? Cuidado que com o uso desses, todos eles de forma conjunta, pode levar a um empeoramento do quadro, porque além do paciente estar estimulando, diminuindo a acidez local, ele vai propiciar um retraso no vazamento gástrico, então esse estômago ele vai estar cada vez mais inflado, tá? Mais túrgido, vai provocar estranhamento, então o paciente não consegue defecar, e ele vai aumentar como um rebote, a liberação de ácido. Porque se eu tomo muito, muito, muito antiácido, eu estou entendendo, meu organismo entende que ele precisa provocar a estimulação do mesmo, ou provocar a liberação do mesmo. Entendem? Porque imagine, gente, uma coisa é você inibir esse ácido de forma controlada. Agora, se eu busco uma inibição seguida e insistente, de grande concentração, o meu organismo entende que alguma coisa está mal, que alguma coisa precisa ser compensada. Então, aquele processo que eu expliquei para vocês da liberação de ácido, ele vai acontecer ainda mais com potência. Bom? Tá. Então, qual é o mecanismo de ação dos antiácidos? Alcalinizar o conteúdo gástrico, neutralizando a secreção ácida. Então, olha lá, nós temos aqui a célula do nosso estômago, o omeprazol estava atuando lá na bombinha, mas o antiácido, que é esse aqui que eu coloquei para vocês, como exemplo aqui na Argentina, que é o Alica, ele vai estimular ou ele vai alcalinizar esse ambiente gástrico que está cheio de próton. Cheio, cheio, cheio de próton. Certo? Então, o efeito adverso que eu queria que vocês levassem para a prova é principalmente quando associa ao leite, ao consumo da lactosa. Esses produtos ou essas substâncias, quando eles interactuam com o leite, com compostos lácteos, eles podem provocar irritabilidade, cefaleia, debilidade muscular, hipercalemia, hipoparatiroidismo, retenção de sódio, urolitiases e o principal de todos, alcaloses metabólica. Pensem comigo uma coisa. O leite, ele geralmente ele é um composto ácido ou alcalino? O leite. Ele é mais alcalino. Perfeito. Então, algo alcalino com algo mais alcalino ainda não permite a absorção desses compostos. Tá? Dificulta a absorção. Portanto, a alcalose metabólica, ela pode estar sendo gerada. Ok? Então, vamos lá. E por último, vamos para os nossos protetores de mucosa. Essa partezinha é uma partezinha mais tranquila. Os protetores de mucosa, nós temos 3 representantes. O sales de bismuto, ou também chamado de bismuto somente. O sucralfato e os análogos de prostaglandinas, que é o misoprostol. Não sei se vocês se lembram, mas lembra para que se usa o misoprostol? Além de proteger a mucosa gástrica? Nós já vimos ele? Não, a gente não viu, mas a vida. Não, nunca ouvi falar desse misoprostol. O misoprostol é um fármaco utilizado como abortivo. Sabe a lei do aborto? A lei do aborto, a ILE e a IVE, né? Que é a legalidade do aborto,
da interrupção do embaraço, ele tem como um fármaco de preferência o misoprostol, que entra aqui para a gente agora como um protetor gástrico. Tá bom? Então, só para que vocês possam se ubicar aí e ter essa informação a mais. Então, vocês já sabem que o misoprostol, além de protetor gástrico, é um abortivo. Inclusive, um abortivo de eleição para a lei argentina, né? Se eu não me engano, é 23.614 a lei, que é a nova lei do aborto, né? Se eu não me engano. Eu posso estar errando o número. Vai ser o fármaco de eleição para esse procedimento abortivo. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, tá vendo essa imagem onde nós temos as nossas células gástricas, a célula parietal e a célula superficial, né, epitelial superficial? E olha onde está entrando o sucrafalto, por exemplo. Ele está entrando na barreira do nosso tecido gástrico. Ele está estimulando o nosso tecido gástrico. Ele está dando como se fosse aqui uma barreira entre a luz e a célula. Vem? Como se fosse uma proteção nessa mucosa. Uma citoproteção para essa célula gástrica. Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês melhor sobre isso. Alguma dúvida até aqui? Não perguntei? Bem. Então, vamos lá. O sucrafalto. Antes de entender sobre o sucrafalto, olha essa imagem que eu coloquei para vocês aí. Essa imagem onde tem uma úlcera gástrica, tá vendo? A ininterrupção da barreira mucosa. E olha o que acontece quando um paciente consome sucralfalto. Olha isso. Eu tenho uma proteção azul, tá vendo em azul? Uma proteção dessa mucosa. Então, o que se forma? Qual é o mecanismo de ação do sucralfalto? É a produção de um polímero viscoso e pegajoso. Gente, esse polímero, ele permite com que haja uma citoproteção, uma proteção das células epiteliais, tá? E essa proteção, ela vai durar de 6 horas, mais ou menos. É uma proteção que dura até 6 horas. Esse polímero, ele dura esse tempo. Ok? E qual é a indicação para uso? Bem, a indicação para uso é que eu preciso tomar ele com o estômago vazio. Por que tomar com o estômago vazio? Porque para que eu tenha esse contato direto do fármaco ou do polímero com a célula, eu preciso que esse estômago esteja vazio e forme essa película, tá? Esse polímero viscoso. Então, sempre tomar ele antes do alimento. E outra coisa é que não se indica tomar esse fármaco junto com o antiácido, porque eu preciso do ácido para ativar essa substância. Então, se eu tomar o antiácido junto com ele, eu não vou ativar o sucralfalto. E eu preciso do ácido para ativar o sucralfalto. Então, primeiro eu tomo o sucralfalto para que depois ele seja administrado o antiácido. Tá bom? Fica claro aí para vocês? E cuidado, vocês entendem que se eu criei essa película aqui, eu posso inibir a absorção de alguns outros fármacos? Bem, então não se recomenda tomar outros fármacos com o sucralfalto. Não se recomenda. Por quê? Porque ele pode inibir a absorção desses fármacos. Então, gente, na conclusão de tudo isso, tome o sucralfalto sozinho, sem nada, sem alimento, sem antiácido e sem outros fármacos, certo? Sem o alimento, porque eu posso interferir na absorção. Não tomar antiácido, porque eu não ativo o sucralfalto.
e não tomar outros fármacos, porque eu posso inibir a absorção desses fármacos que foram administrados. Tá bom? Então, isso aí é a recomendação que vocês precisam saber sobre ele. E o efeito adverso é super interessante. Ele causa estranhamento, xerostomia, vértigo e rashes cutâneos. Esse fármaco, ele vai causar xerostomia. O paciente pode até deixar de tomar por ter essa sensação de falta, né, de sequidade da mucosa. Tá bom? Fica claro isso para vocês? É um efeito adverso. Efeito inesperado. Vamos para outro agora, que é o misoprostol. O misoprostol, ele é interessante porque ele tem uma atividade bem específica. Ele tem uma atividade sobre a prostaglandina. Quando ele estimula a prostaglandina, sabe o que essa prostaglandina vai fazer? Inibir a via de AMP cíclico. E eu dizia para vocês que o AMP cíclico ele era uma segunda via de transmissão. Lembra? Um segundo mensageiro. E essa via de segundo mensageiro ativava quem? A via de segundo mensageiro ativava a bomba próton, potássio e ATPase. Exatamente. Então, se eu estou estimulando o inibidor, quem vai estar inibido? A bomba sódio, próton, potássio, ATPase. Tá bom? Então, o misoprostol, ele faz isso. Aí vocês perguntam, mas Paulo, o que isso tem a ver com o abortivo? Gente, ele vai estimular a prostaglandina de forma geral, em todo o nosso organismo. A prostaglandina está associada às contrações uterinas. Então, uma paciente embaraçada que usa o misoprostol, o que vai estar estimulando? O evacuamento, o vaciamento uterino, as contrações uterinas. Tá bom? Então, essa associação aí, para vocês já saberem da vida sobre o misoprostol. Tá? Então, vamos lá. O misoprostol, ele é um análogo da prostaglandina, então ele vai estar estimulando a prostaglandina. E ele, como eu botei aqui para vocês terem noção, ele é um fármaco utilizado como abortivo na nova lei do aborto. Né? Tradicionalmente, ele é conhecido como oxaprost, tá bom? E ele, na Argentina, ele requer uma receita especial para que ele possa ser administrado e, assim, o aborto seja efetuado, tá bom? Só para vocês terem uma noção, ó, o misoprostol, ele, para uso abortivo, ele pode ser utilizado por via sublingual, por via bucal ou por via vaginal. Essas são as 3 vias que, como abortivo, ele pode ser utilizado. Tá vendo? Então, a administração e a absorção desse fármaco por essas vias pode levar à interrupção do embaraço. Nada a ver com o nosso conteúdo, mas ao mesmo tempo tudo a ver, porque agora você já tem uma outra utilidade para esse fármaco. Além de ser utilizado como protetor de mucosa, ele também é um fármaco que é também utilizado para a interrupção legal do aborto agora na Argentina. Certo? No Claramente. caso, um mecanismo de ação e um efeito adverso junto também, né? Exatamente. Também, né? Dependendo da forma de administração, sim, você tem toda a razão. Lembrando que a por via oral, ela não vai dar esse efeito adverso em si, tá? A que vai me trazer esse efeito adverso é realmente a por via vaginal, a por via sublingual e a por via bucal. Tá bom? E uma dúvida, para fazer isso tem que ser os 4 comprimidos? Porque todo bonequinho, toda fotinha aí tem 4 comprimidos. Deixa eu ver. Ixi, então eu vou ficar te devendo esse dado. Mas não é.
Sabe por quê? Porque ele vem em parte, não parte, perdão, ele vem em uma película segregada, sabe? Aquela película que se perde. Então, eu acredito que não são 4, não, Paulo. Boa, bem perguntado. Vou procurar saber isso. Se são 4 mesmo, ou isso aqui é porque ela já se segregou, né? Vou procurar saber, bem lembrado. Mas você entendeu que essa daqui é só administração para o objetivo de abortivo, né? Caso eu pergunte para vocês que o misoprostol, ele além de ser realmente... Porque vocês podem ir lá perguntar o quê? Não, agora vocês já sabem que o misoprostol, ele pode, sim, ser utilizado para interrupção do aborto. Galera, então qual é o mecanismo de ação dele? Como ele é um análogo à prostaglandina, ele vai estimular o receptor da prostaglandina a nível gástrico. Então, ele vai estimular o receptor que nós chamamos de EP3. É o receptor de prostaglandina, tá? Que estão localizados nas nossas células parietais. Olha aqui a nossa célula parietal lá no estômago e o EP3zinho aqui, sendo estimulado. Quando o EP3 é estimulado, qual é a via que é inibida? A via do AMP cíclico. Portanto, de forma secundária, eu vou ter a inibição da secreção do ácido clorídrico, tá? Da secreção ácida. Bem, então ela vai ser um citoprotetor. Por que um protetor de mucosa? Porque ela vai, de forma indireta, promover a proteção dessa mucosa gástrica ao inibir a liberação de ácido. Tá bom? Além disso, a prostaglandina ela vai estimular a secreção de mucina e bicarbonato e aumentar o fluxo de sangue na mucosa. Essas 3 coisas, quando elas são implementadas, elas permitem uma maior proteção da mucosa. Tá? O AINES, galera, os AINES, a forma dele, uma das formas deles inibirem ou deles promoverem uma lesão da mucosa, do tecido digestivo, é inibindo a prostaglandina. Porque a prostaglandina, ela é gastroprotetora. Então, se eu não tenho prostaglandina, a mucosa gástrica, ela vai perdendo a proteção. Certo? Gerando, então, esse maior contato com a substância ácida. Certinho? Eu trouxe até para vocês aqui um esqueminha. Olha aqui, que interessante. Quando eu tomo, olha aqui, o próton, a histamina, ela estava estimulando o AMP cíclico, não era? Estimulando o AMP cíclico para a liberação de ácido. Só que agora, o que está acontecendo é que a prostaglandina, com o uso do misoprostol, ele vai inibir toda essa via. E, além disso, vai estimular a produção de muco, ou seja, de mucina, e a produção de bicarbonato, gerando como resultado uma citoproteção. Por isso que ele é um protetor de mucosa. Tá? Bem, quais são os efeitos adversos? Saibam isso. Diarreia, dor abdominal e que essa sintomatologia se resolve depois de terminado o tratamento. Só você pensar comigo, ó, Paulo. A prostaglandina não estimula músculo liso? Qual é o músculo liso que nós temos? Aí. Pronto, diarreia. Diarreia e automaticamente a dor abdominal por conta dessas, né? Da insatisfação, né? Exatamente. Tá? Cólicas abdominais. Vamos por último. O último que vai ser agora o sal de bismuto. Sal de bismuto,
que tem como atuação sobre alguém especial. O Helicobacter pylori, tá? Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. O sal de bismuto, ou também chamado de subsalitrato de potássio de bismuto, ou subsalicilato de bismuto, ele tem como mecanismo de ação um processo desconhecido ainda pela farmacologia. Realmente, o mecanismo de ação específico dela é muito desconhecido. Só que o que se sabe é que ela tem essas ações que eu nombrei para vocês aqui. Saibam elas, por favor. A primeira coisa que ela faz é proteger a mucosa gástrica. A segunda é estimular a liberação de prostaglandinas. Prostaglandina fazia o quê? Promovia a liberação de quê na nossa mucosa? Muco. E? Era muco e bicarbonato. E bicarbonato, tá? Outra coisa, reduz a frequência das fezes e a fluidez da diarreia. E por último, tem uma atividade antimicrobiana direta sobre a Helicobacter pylori. Qual era o principal agente de via de úlceras gástricas? H. pylori. H. pylori. Então, o bismuto, ainda que por um mecanismo desconhecido, tem uma ação sobre a Helicobacter pylori. Tá bom? Por isso que nessa imagem que o livro traz para vocês, ele coloca especificamente a célula de negativação para a bactéria Helicobacter pylori. Tá bom? Bem, e os efeitos adversos? Eles são super interessantes. O bismuto escurece tudo. Escurece língua e escurece fezes. Tá? Olha como vem o paciente com o consumo de bismuto. Com a língua extremamente tingida de preto, né? Com esse escurecimento das papilas. E as fezes realmente também tem um processo de oscurecimento. Uma dúvida. Ah, Escurecimento de língua, não de mucosa. não de mucosa, só da língua. Só das papilas, tá? Das papilas linguais. Tá bom? Gustativas, né? Bem, então eu coloquei para vocês aqui não sei porque eu botei 2 L's, mas um resumo dos efeitos adversos dos protetores gástricos, caso apareça num choice, que o sucralfato, ele causa estranhamento, xerostomia, vértigo e rash. Então, ele, na verdade, o que ele causa é dificuldade na defecação. O misoprostol... Hã? Constipação. Exatamente, constipação. Já o misoprostol, como ele estimula prostaglandinas, o que ele vai fazer ao nível do tecido do músculo liso? Liberar tudo, tá? Diarreia e dor abdominal. E o bismuto, como efeito adverso, que ainda que um mecanismo bem desconhecido, ele promove escurecimento da língua e escurecimento das fezes. Tá? O bismuto, né? O bismuto tem um efeito adverso, um mecanismo bem desconhecido ainda. Mas o que realmente se sabe é que ele tem uma atuação direta com a infecção por Helicobacter pylori. E por último, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho sobre o tratamento de Helicobacter pylori. Gente, Helicobacter pylori é uma enfermidade que é causada por uma bactéria, tá? A Helicobacter pylori é uma bactéria bacilar, gram-negativa, móvel, microaeróbica, oxidasa positivo, ureasa positivo e catalasa positivo. Paula, precisa saber para a prova? Não. Mas saibam que ela é uma bactéria extremamente importante quando se diz respeito ao sistema digestivo, principalmente a zona gástrica. Ela promove desde uma simples gastrite
até um adenoma, um adenocarcinoma gástrico, tá? E aí, no intermédio dessas complicações, dessas situações, nós temos também a formação de úlceras, que eu expliquei para vocês lá no princípio da aula. A formação de uma lesão de continuidade na mucosa, que pode levar como consequência a hemorragia digestiva alta, ok? O sangrado digestivo. Então, por que eu preciso entender mais ou menos sobre essa bactéria? Porque eu preciso entender que, além de ser uma bactéria comum, tá? Uma bactéria que realmente causa uma clínica de forma comum, epidemiologicamente falando, ela pode gerar importantes complicações. Então, quanto mais cedo ser tratado esse processo de infecção, mais rápido ou menos complicado pode evoluir a enfermidade. Tá bom? Bem, então, quem aí fez micro comigo vai se lembrar dessa imagem. Essa é a imagem do helicóptero, né? Para lembrar de Helicobacter. E nessa imagem, nós temos 3 coisas que me lembram sobre o tratamento da Helicobacter pylori. Eu tenho Keep Clear, que é a claritromicina, tá? Eu tenho... Ui, perdão, agora que eu me confundi. Desculpa. Claritromicina, tá certo? Claritromicina. O amo de amoxicilina e um inibidor de bomba. Olha o inibidor da bomba aqui. Uma bomba sendo inibida. Inibidor de bomba de prótons. Tá? O IBP, inibidor de bomba de prótons. Então, esse quadrado que eu marquei para vocês é para que vocês se lembrem que esses fármacos são utilizados no tratamento da Helicobacter pylori. E que hoje em dia também se agrega a essa terapêutica o bismuto. Porque nós sabemos que o bismuto, ele, como eu disse anteriormente, ele tem uma ação antimicrobiana direta contra o Helicobacter pylori. Certo? Então, se eu colocar para vocês aqui o protocolo usado hoje em dia, o que é mais utilizado hoje em dia é esse aqui, tá? O triple tratamento com bismuto. Esse que eu estou marcando. Olha, leem comigo. Bismuto, inibidor de bomba de prótons, amoxicilina e claritromicina. Nunca mais vocês vão se esquecer disso. Por quê? Claritromicina, amoxicilina e inibidor de bomba de prótons. Associado a quem? Que aqui não está na imagem? Ao bismuto. Ao bismuto. Eu associo o bismuto com o preto aí, ó. Pronto, toma os seus 4. Pronto, perfeito. Perfeito. Então, aqui estão a nossa triple terapêutica associado a bismuto, tá? Que é o que hoje em dia se coloca como sendo a principal terapêutica para... Ui, eu cliquei sem querer aqui. É a principal terapêutica utilizada para o tratamento de Helicobacter pylori. É um tratamento bem chatinho, né? Para quem já fez o tratamento aí, vai se lembrar. Vem uma caixa bem grande, com 14 dias de tratamento, com vários fármacos que devem ser administrados, tá? Então, repetindo, se na prova perguntar como que eu trato, quais são os fármacos de importância no tratamento de Helicobacter pylori? Repetem aí comigo. Podemos administrar bismuto associado com amoxicilina mais claritromicina e um inibidor de bombas de prótons. Perfeito. Quais desses são protetores da mucosa? Protetor na mucosa, você vai ter bismuto. O bismuto. E quais também são protetores contra a secreção de ácido? O qual?
É protetor de secreção de ácido? Aham. Do que a gente Contra, viu. contra a secreção de ácido. Desse tratamento do que a gente viu hoje. Esse tratamento. Desse tratamento, Ah. e é. Não sei. Qual deles que inibe a liberação de ácido? Desses que você falou. É inibidor da bomba de prótons. Ou inibidor da bomba de prótons. Ai, Exato. que nervoso. E qual desses que tem uma ação antimicrobiana contra a bactéria, contra o bacilo? É o bismuto. E E, os antibióticos. assim, exato. Exato? Entendeu? Por que eu perguntei isso? Para vocês entenderem que nesse tratamento a gente está protegendo mucosa, a gente está inibindo proteção de ácido, ou seja, a gente também está protegendo mucosa, e nós estamos protegendo contra, de forma direta, o agente etiológico. E que o bismuto entra dentro dessa proteção contra o agente. Tá? Então, se eu for colocar aqui para vocês, por exemplo, eu posso colocar aqui. Dar um exemplo aqui. Colocar aqui rapidinho. Proteção gástrica. A gente pode colocar o bismuto, que protege o sistema digestivo, e o inibidor de bombas de prótons. E o antimicrobiano, ou seja, o antibacteriano, nós temos o próprio bismuto. Olha o bismuto aparecendo de novo. Nós temos os antibióticos envolvidos no tratamento, né? Que nesse caso é a claritromicina e a amoxicilina. Perfeito? Ficou claro isso para vocês? Essa conclusão que eu queria chegar? Então, a gente já coloca aqui na aulinha. Pronto. Então é isso, galera. Com isso a gente consegue concluir esse conteúdo, mas antes eu só queria fazer um choicezinho com vocês aqui, para a gente praticar um pouco. Essa pergunta foi tirada da prova da UBA, tá? Da prova de farmacologia da UBA. E aí eu queria que vocês pudessem resolvê-la comigo. Selecione a opção correta com respeito aos inibidores de bombas de prótons. Falei para vocês que essa informação é super importante. Vamos lá. São inibidores do CYP1A2? O que eles fazem com o CYP1A2? Eu tenho quase certeza que eles induzem o CYP1A2. Muito bem, perfeito. Letra B. São indutores de CYP2C9? Eu não lembro desse 2C9 na aula. Ele tá. Só que ele é indutor. Dá uma coladinha para você ver. Ele não induz o CYP2C9. Ele inibe o CYP2C9. Então, aqui tá 2C19. Será que eu escrevi errado? Aqui, na alternativa? Acho que eu escrevi errado na alternativa. Aqui tá a inibição da CYP2C19 É isso. do CYP1A2. É isso. Olha lá, mudei. Uhum. Certo. Ele induz o CYP2C19? Induz, não. Não. Ele elimina unicamente por fezes? Não, é Não. renal e biliar, mas renal. Exatamente, mais renal. E ele induz CYP1A2 e inibe CYP2C19? Aí sim. Então lembrem-se, ele tem a nível metabólico, ele tem uma ação dual. Por um lado, ele inibe, e por outro, ele estimula outro CYP. Tá bom? Bem, só mais uma perguntinha. Que efeito adverso não corresponde aos antagonistas H2? Não corresponde. Vamos lá. Diarreia, constipação, mialgia,
e hipogastrinemia? Qual? É hipogastrinêmia. Muito bem. O que que ele faz? Ele pode causar uma hipergastrinêmia. E, Muito, ademais, todas as outras alternativas. muito bem. Maravilhoso. E justifica para mim por que a hipergastrinemia que ele pode provocar. Seria por um processo de um feedback do próprio controle hormonal, onde, com a inibição das bombas de prótons, o próprio eixo do organismo entende que não está sendo estimulado de forma correta e a ativação correta da bomba de prótons, então ele acaba aumentando a sua secreção dessa hormona, que é a gastrina. Maravilhoso. Que, por sua vez, irá inibir a bomba, né? Muito bem. Maravilhoso. E, para finalizar, o efeito adverso do bismuto. Oscurecimento de fezes. Isso aqui é uma pergunta literal de lá, tá? Oscurecimento de fezes, alcalose metabólica, sangrado digestivo e estranhamento. Oscurecimento de Hesses. Perfeito. Se eu falar para você, quem é que, dentro dos protetores de mucosa, que causa estranhamento? Estranhamento, você pode ter o que causa xerostomia também. Isso. E o rash. Uhum. Esqueci o nome. O sucrafalto. É, sucrafalto. Isso. E qual era que provocava a alcalose metabólica da nossa aula de hoje? Poderia ser um uso excessivo de antiácidos, Muito bem. Principalmente associada a que tipo de consumo digestivo? com, Lembra principalmente o que tinha uma associação com o tipo de alimento? leite. Leite. Exatamente. Tá? Muito bem. Perfeito. E outra coisa que eu ia te Hum, dizer, é, não chega a ser pegadinha, mas se, por exemplo, uma pessoa ansiosa parar para pensar para ler essa prova, sangrado digestivo, as nossas fezes vai estar com que cor? bem oscuras, né? Uhum. Mas cuidado, é mesmo. Uhum. Essas provas, quando você não sabe, não tem jeito, né? Ou você sabe ou sabe. Não dá nem para dar uma chamuchada. Vamos rapidinho nessa imagem. Nós já acabamos o conteúdo, então quem quiser pode ficar para essa parte da aula. Como alternativa aqui, eu trouxe essa imagem. Essa imagem é o seguinte: está falando de uma feirinha onde vende limão, onde vende suco de limão. O limão é ácido. Então é só para a gente fazer associação a esse ambiente ácido que é o nosso estômago, né? Isso aqui, gente, são as nossas células parietais. Essa grande tábua aqui, essa grande mesa, onde esse lado que eu estou marcando é o lado luminal, onde o ácido está sendo liberado, tá vendo esse suco sendo derramado? Então, é onde o ácido ele está aparecendo. E para o lado de lá, são todas, é a parte basolateral das nossas células, que estão o quê? Que estão recebendo estímulos de todos os lugares onde a gente falou. Quais são os 3 estímulos que nós conversamos? Do nervo vago, das células entrecomarfines e das células diantrales, não é isso? Bem, então vamos lá. Qual era a bomba que liberava ácido na nossa via, na nossa luz? Era Qual era o bomba nome? com potássio ATPase. ATPase. Então, essa menininha, ela tá jogando uma banana, marcando potássio, para liberar lá fora quem? O suco. O O suco suco. vai sair, o suco é ácido. Então, é uma bomba, como o Paulo falou, de próton, potássio e ATPase, que ela colocou como se fossem esses 3 fósforos aí, tá bom? Que é a bomba de ATPase, tá? Bem, então essa bomba, ela pode ser estimulada por 3 coisinhas. Pela gastrina, pela histamina e também pela... Qual era o nome da outra estímulo? Acetilcolina. Bem, essa moto, ela tem um adesivo aqui chamado Love Las Vegas, que para a gente vai ser sempre o signo do nervo vago. Vegas, vago. Certo?
O nervo vago vai liberar acetilcolina, que vai se unir a que receptor? A que vaga de estacionamento aqui? M3. A Carinho. M3. Exatamente. Certo? Qual é o outro estímulo? Não é pela histamina? Histamina não me lembra alergia? Não me lembra abelha? Então, as células enterocromafines, que é essa plaquinha que está aqui, dela tá saindo o quê? A histamina. Não é isso? E a histamina ela vai se unir a um receptor, não é mesmo? Para onde que as abelhas querem ir? Elas não querem ir para o mel? Então, olha para onde elas estão indo? Para o Honey, que é o receptor H. H2, exatamente. Certo? O receptor que está em que local das nossas células? Na parte basolateral das nossas células sempre. Tá bom? Então, com isso, nós vimos já 2 estímulos. Falta o da gastrina, não é mesmo? Bem, o da gastrina é o seguinte. A gastrina, que é o gás que está chegando lá na feirinha, ele vai ser utilizado para aquela bomba lá que a menininha está usando. Olha lá. Então, a gastrina estimula também a nossa bomba próton, potássio, ATPase. Então, são 3 estímulos, galera. Histamina, gastrina e acetilcolina. Fechou? Ficou claro isso? Tá. Você se lembra, o Paulo que tá aí, você se lembra como que se chama essa roupa aqui? Esse tipo de desenho na roupa? Que tava super Sai na daí. moda? Tie-dye. Como que chamam os inibidores de histamina? Prostaglandina. Os inibidores, os antihistamínicos utilizados, que a gente falou na aula de hoje. Ah, como chama os Aham. antihistamínicos? Lembra que era ranitidina? Era dos terminais em tidina. Isso. Então, ramitidina, de tie-dye. Entendeu? É isso. E esse menino tá espantando quem aqui? As Todos abelhas. eles estão espantando quem? As abelhas. As abelhas. Tá vendo? Então, eles são antihistamínicos. Certo? Eles estão espantando a histamina. Ok? Eu falei para vocês que tem um tipo de antihistamínicos que provoca uma coisa muito interessante, que é a associação com andrógenos. E ele pode gerar que tipo de processo? O processo de ginecomastia, olha ele simulando as mamas. E também ele está associado à impotência sexual, certo? Simulando aqui uma impotência sexual. Bem? Ficou claro isso? Tá bom. Então, vamos para o omeprazol. O omeprazol, ele está relacionado com essa menininha aqui, ó, que está inibindo a bomba. O omeprazol não era um inibidor de bomba de prótons? Essa menininha não está na frente da bomba de prótons? Inibindo ela? Tá fazendo assim? Então, está inibindo a bomba de prótons. Bem, para que os inibidores de bombas de prótons são utilizados? Não são utilizados no tratamento de Helicobacter pylori? Olha aqui o ventiladorzinho do helicóptero. Utilizados por Helicobacter pylori. Só que eu disse para vocês que o uso crônico de omeprazol, ou seja, de inibidores de bombas de prótons, pode dar 2 consequências muito importantes. Osteoporoses e aumento da probabilidade de infecções de pneumonia e de Clostridium difficile. difícil. Essa para quem não sabe, isso aqui é só uma referência para o Clostridium difficile que o pessoal viu em Micro, que é uma fábricazinha de chocolate, tá? Então, aumenta a probabilidade de pneumonias, infecções
por pneumonia e de Clostridium difficile. Beleza? Certo? É isso. Tá? Agora, pensa comigo o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que o uso dos antihistamínicos, esses meninos estão espantando as abelhas, podem provocar hipergastrinemia? Quem lembra? Hipergastrinemia? Tá. Para onde estão indo essas abelhas? Para cá. Estão se acumulando aqui, provocando o que aqui? O aumento, o choque desse grande gás. Então, provocando hipergastrinemia. Certo? Com esse condutor, que representa as pessoas com as roupinhas da inibidor de bomba de prótons, esse mau condutor que também está levando essa hipergastrinemia. Tá bom? Então é só isso, é só uma alternativa para vocês se lembrarem de alguns pontos específicos que a gente começou na aula de hoje. Mas, por favor, se lembrem que nós falamos de inibidores de secreção, inibidores do próprio ambiente ácido, que são os antiácidos, e os protetores da mucosa, bismuto, misoprostol e sucralfalto. Tá bom? Ficou fechadinho, então? Alguma dúvida?